Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? No último vídeo a gente falou sobre monômios, né? E a gente continua falando sobre monômios, tá certo? A gente vai falar sobre o grau do monômio, o que é, depois a gente fala sobre a adição de monômios, ok? Então, grau do monômio. O grau do monômio eu separei aqui em duas partes, tá certo? Quando só tem uma letra no monômio, certo? Lembrando, monômio é uma expressão algébrica, que pode ser formado por números e letras, só números ou só letras, né? E aí eu separei quando só tem uma letra e quando tem mais de uma letra. Quando esse monômio, esse pedacinho aí de expressão algébrica, ele tem uma letra apenas ou mais de uma letra, né? Essa variável aí que a gente chama de letra. Então, o que vai acontecer? Quando o monômio ele é formado apenas por uma letra, certo? Só o x, só o y, só o x, só o w, o grau dele vai coincidir com o expoente da letra, tá certo? Então aqui, ó, x elevado a 2. Qual é o grau desse monômio? Esse é um monômio de grau 2, tá certo? Porque o expoente dele é 2. Aqui, esse monômio 5y elevado a 3. Qual é o grau deste monômio? É um monômio de grau 3, tá certo? Basta você olhar para o expoente. Vou pular aqui para o D. Qual é o grau desse monômio aqui? 7w elevado a 6 sobre 4. O grau é o expoente. Então, isso daqui é um monômio de grau 6. E aqui, quando não tem nada, você tem que lembrar o seguinte, que o expoente, quando não tem nada, é 1. Então, esse daqui é de grau, o quê? Grau 1. Tá certo? Então, isso aqui acontece, é bem fácil, você responde só olhando, sem precisar fazer conta, o grau quando você só tem uma letra. Quando você tem mais de uma letra, você vai somar o expoente das letras. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o x e o y, o expoente do x é o 2, do y é o 3. Então, o grau do monômio é tudo isso aqui, o grau do monômio vai ser a soma dos expoentes das letras. Então, vai ficar 2 mais 3, aqui vai ter o grau 5, tá certo? 2 mais 3, 5. Aqui, menos 4x, y elevado a 2z. Qual vai ser o grau deste monômio? Aqui, quando não tem nada, é 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. O grau dele vai ser 8. Então, monômio de grau 8. Aqui, quando não tem nada, cada um vale 1 aqui, tá certo? Cuidado, tem gente que acha que é 0. Não é 0, é 1. Então, aqui vai ser grau o quê? 1 mais 1 mais 1 dá 3. Não soma expoente, não soma coeficiente, não. Tá certo? Isso aqui não entra na conta do grau. Tá certo? Você soma só os expoentes. E o último aqui, ó. Qual é o grau? 2 mais 4, 6 mais 3, 9. Ok? Só uma observação, tá certo? E quando é um número sozinho, professor? Vamos botar aqui um número sozinho. GHI. Digamos que fosse assim, ó. Fosse o 20. O número 20. Certo? Quando é um número sozinho, certo? A gente pode escrever esse número aqui, ó, como sendo isso aqui, ó. 20 é a mesma coisa que 20x elevado a 0. Por quê, professor? Por que você pode botar o x elevado a 0? Porque letra elevada a 0, ó, se for o x elevado a 0, isso aqui dá 1. Se for o y elevado a 0, isso aqui dá 1. Se for o z elevado a 0, isso aqui dá 1. Se for o 7 elevado a 0, isso aqui dá 1. Se for o 30, vou botar outro número. Se for o 89 elevado a 0, isso aqui dá 1. Lembra que quando o número é elevado a 0 dá 1? Quando é letra elevada a 0 também dá 1. Então 20 é a mesma coisa que 20 vezes 1. Não é? Ó, 20 vezes o número 1. 20 vezes 1 não é 20? Só que 1 não é a mesma coisa que x elevado a 0? Então, qual é o expoente aqui da letra? 0. Então, esse daqui ele tem grau
zero. Professor, todo número vai ter grau zero? Todo número vai ter grau zero. O 20, o 30, fração 3 sobre 4, número negativo menos 7, qualquer número, pode ser fração, pode ser raiz, o grau dele sempre vai ser zero. Tá certo? Então, isso daqui a gente vê o que é grau do monômio. Ok? Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? A gente já falou sobre o grau do monômio e a gente vai falar agora sobre a adição de monômios. Tá certo? Como é que eu consigo fazer a adição de monômios? Você só consegue juntar monômios se os monômios eles forem semelhantes, tá certo? Você não consegue juntar, né, monômios se eles tiverem a parte literal diferente. Lembra o que é um monômio semelhante? É aquele que a parte literal é exatamente igual, né? Se as letras forem diferentes, ou se os expoentes forem diferentes, ou se o grau for diferente, não dá para juntar dois monômios, tá certo? Você só consegue juntar monômios se a parte literal for exatamente a mesma, tá certo? Então vamos lá, para a gente entender isso aí. Só posso juntar monômios se eles forem semelhantes, tá certo? Como é que eu junto monômios? Eu repito a parte literal. Primeira coisa, eu tenho que verificar se eles são semelhantes para poder fazer a conta. Aqui a parte literal é x elevado a 2, aqui a parte literal é x elevado a 2. São exatamente iguais, então eu consigo fazer a adição, eu consigo juntar. Como é que eu junto? Eu repito a parte literal, eu repito o x elevado a 2 e eu junto quem? Só os coeficientes, tá certo? 5 daqui mais 7 daqui vai dar 12. Então, ó, quando eu junto esses dois monômios aqui, a minha resposta é um outro monômio, que a parte literal é exatamente a mesma, tá certo? Aqui, ó, tenho dois monômios, né? A parte literal desse primeiro é x, do segundo é x. Como é exatamente igual, eu posso somar. Então, eu repito aqui a parte literal, que é o x, e vou juntar. Como são frações com o mesmo denominador, o que eu posso fazer? Eu copio a parte de baixo, que é o 9, e faço aqui com a parte de cima, ó. Eu somo, tá certo? 2 mais 4, 6. Ok? Então, a parte literal é igual, eu posso juntar. Ok? Aqui, eu tenho esse monômio e eu tenho esse. A parte literal é igual? É igual. Né? Então, ó, eu posso juntar. Aqui eu coloquei um número negativo na frente e um sinal de mais aqui no meio. Tá certo? Que você pode juntar monômios com sinal negativo e monômios com sinal positivo. Tá certo? A gente vai ver mais na frente que a adição de monômios, né, quando você tem, na verdade, a subtração de monômios, nada mais é do que você juntar com um monômio com sinal trocado, o oposto do monômio. Tá certo? Então, para a gente ir se familiarizando. Então, eu quero juntar esses dois monômios aqui, tá certo? Eu quero juntá-los. Como eles têm a mesma parte literal, eu consigo fazer essa junção. Então, eu repito aqui o y, x, né? E aí, vamos lá, quanto que é? Menos 11 mais 4. Eu devo 11 e tenho 4. Quando eu pagar, eu ainda fico devendo quanto? 7. Então, a resposta aqui é menos 7xy, tá certo? E quando a gente tem aí mais, né, mais fatores, né? Ou então as letras estão bagunçadas. Vamos aqui, por exemplo, ver, né, que é aqui você tem uma quantidade maior de letras, de variáveis, e além disso, elas estão bagunçadas. Primeira coisa, eu não posso fazer a conta sem eu ver se os monômios são semelhantes. À primeira vista, você vai dizer aqui, não são semelhantes, porque aqui começa com x, depois o y elevado a 2 e o z elevado a 3. Aqui começa com y. Não é problema a ordem, tá certo? Por exemplo, numa dupla, Chitãozinho e Chororó, se eles mudar de lado, ficar Chororó e Chitãozinho, mudou? Não, ele só mudou de lugar, mas a dupla é a mesma. Tá certo? Então, quando você muda de lugar a dupla, né, não muda a dupla. Você mudou só de lugar, mas a dupla continua a mesma. Chitãozinho e Chororó é a mesma coisa que
chororó e chitãozinho, tá certo? Então aqui continua a mesma coisa, ó. Você tem que olhar para as letras, se são as mesmas letras. Aqui é X também. Aqui é Y também. Aqui é Z também. Então são as mesmas letras. O expoente do X, quando não tem nada, é 1. Aqui é 1. Aqui também é 1. Então o X está igual. O expoente do Y é o 2. Aqui também é o 2. Então está igual. O expoente do Z é o 3. Aqui é o Z também. É o 3 também. Então está igual. Então esses monômios, mesmo que eles estejam, as letras estejam nas posições trocadas, bagunçadas, mudadas de posição, só que elas são iguais, tá certo? Só estão bagunçadas, mas são igual. Então, você consegue juntar esses dois monômios aqui, tá certo? Eles são semelhantes. Como é que você junta? Você copia a parte literal. Professor, eu vou copiar qual? Vou copiar essa ou vou copiar essa? Tanto faz, as duas é igual, você escolhe a que você quiser. Eu vou copiar essa. Vai ficar x y elevado a 2, z elevado a 3, tá certo? Se eu quisesse copiar essa, estava certo do mesmo jeito, ok? E agora, vou juntar os coeficientes, ó, 2 aqui, 3 aqui, vai dar 15, certo? Então eu pude juntar porque, embora tivesse bagunçado ali as letras, mas as letras são exatamente iguais, né? E os expoentes também, tá certo? Nem sempre você consegue juntar. Se tiver o mesmo grau, por exemplo, aqui tem grau 6, aqui é grau 6. Se no lugar aqui de um Z, aqui fosse um Z, aqui fosse um W, teria o mesmo grau, só que não teria as mesmas letras. Desse jeito aí, não seria semelhante, tá certo? Se tivesse as mesmas letras, X, Y, Z, aqui e aqui, só que aqui fosse grau 1 e grau 1, e aqui fosse grau 2 e grau 3, né? Seriam as mesmas letras, só que não seriam os mesmos expoentes, não teriam o mesmo grau, então também não seria semelhante. Tem que ser exatamente as mesmas letras com exatamente os mesmos expoentes, ok? E aqui, como é que a gente faz? Ó? Aqui você tem x elevado a 4, 3x elevado a 4, 2x elevado a 3, 10x elevado a 4 e 1 sobre 2x elevado a 3. Como é que você faz? O que vai acontecer? Quando você tem aqui, ó, esse daqui não é semelhante a esse, certo? Então você não pode juntar esses dois. Só que esse é semelhante a esse. Então você pode juntar esse com esse. E aqui, ó, esses dois aqui são semelhantes. Você pode juntar esse com esse. Certo? Professor, e dá para juntar? Dá. Você só vai juntar aquilo que você consegue. E o que você não conseguir juntar, né? Você junta esse com esse que você consegue e esse com esse que você consegue. Tá certo? E a resposta vai ficar esses dois juntos aqui, mais esses dois juntos aqui. Tá certo? Como assim, professor? Vou botar aqui o x elevado a 4. Né? Aí aqui 6 mais 10 vai dar 16. Tá certo? Aí aqui você tem 2. Você tem o x elevado a 3. Né? E aqui você tem 2 e a fração. Para a gente relembrar, como é que a gente soma frações? Para a gente relembrar. Né? Ó, você tem aqui a fração 2 mais 1 sobre 2. Como é que você soma a fração? Ó? Você faz assim, aqui quando não tem nada é 1, você bota 1 para somar a fração com fração. Aí você faz assim, ó. Quando os denominadores são diferentes, você faz assim, esse com esse com esse e os dois de baixo. Toda vida que tiver uma setinha é multiplicação. Então você vai fazer assim, primeiro daqui para cá, ó. 2 vezes 2, 4. Repita o sinal de mais. 1 vezes 1 dá 1. E aqui embaixo, 1 vezes 2 dá 2. 4 mais 1, 5. Então dá 5 sobre 2. Entendeu? Então, quando você tem denominadores diferentes, aqui é 1, aqui é o 2, você usa essa regrinha. Certo? Quem tiver dúvida, dá uma estudadinha aí, olha vídeo no YouTube para poder relembrar. Tá certo? Eu faço assim, setinha para lá, multiplico esse com esse, dá 4. Setinha para cá, multiplico esse com esse. 1 vezes 1 dá 1. Setinha para cá, multiplico esse com esse, vai dar 2. Então aqui a resposta vai dar 5 sobre 2. Tá certo? Professor, não junta esses dois não? Não dá. Você para a conta aqui porque a parte literal é diferente. Não tem problema, professor? Não. Né? Se você só conseguir juntar esse com esse e esse com esse, pronto.
a conta para aqui. Se você só tivesse conseguido juntar esses dois e os outros lá, você não conseguisse fazer nada com eles, simplesmente você repetia, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 5xy, né? Mais 4x mais 3yx. Aqui, ó, note que esse daqui não é semelhante nem a esse nem a esse. Esses dois são, eu só fiz mudar o lugar do x e do y. Então eu só consigo juntar esse com esse. E o 4, professor, o que eu faço? Eu vou repetir ele. Como assim? Primeiro eu vou juntar esse com esse, ó, xy, então eu vou botar aqui xy, 3 mais 5, 8. Esse eu não tenho o que fazer com ele, porque ele não é semelhante. Eu repito aqui, do jeito que ele está. Ok? Se não dá para você juntar com ninguém, você repete. O último aqui embaixo, ó, eu posso juntar quem com quem aqui, ó? 5xy mais 4yx. Eu consigo juntar esses dois, ó. São semelhantes, ok? Aqui, eu tenho 7xy, xy elevado a 2x, e 9x elevado a 2y. Eu consigo juntar esse com esse? Não. Né? Ó, note que o grau é o mesmo. Ó. O grau é o mesmo. Aqui o grau é 3, aqui o grau é 3. As letras são as mesmas. Né? Só que o expoente do y é 2 aqui e aqui é 1. Então, com isso, eles não são semelhantes. Não dá para juntar. Como é que fica a resposta, então? Vai ficar xy aqui, 5 mais 4, 9. Esse daqui eu não tive que fazer com ele, eu repito ele aqui, ó. E esse daqui eu também não tive que fazer com ele, eu repito ele. Ok? Então, essa é a resposta quando você não consegue, você não conseguiu juntar esses dois, então você coloca desse jeito. Tá certo? Se você não conseguir juntar nenhum. Professor, e se você conseguir juntar tudinho? Então ia ficar só um pedacinho aqui. Ok? Então pronto, essa foi a nossa adição de monômio.